Fala galera da torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Neste vídeo nós vamos ver um giro de notícias para deixar você informado sobre as novidades do São Paulo. Rogério Ceni indica jogadores para o elenco, velocistas, né? Quem será esses velocistas? Eu vou mostrar aqui para você duas opções para o Rogério Ceni no final deste vídeo. Informações também a respeito do Miranda, o Miranda que fez uma boa partida com o São Paulo no jogo contra o América por 1-0 no Morumbi. E tem a questão de renovação de contrato em xeque. Rogério Ceni falou na coletiva que a situação dele e do Miranda são parecidos porque o contrato do Rogério também vai até 31 de dezembro de 2022. Mas nós queremos agora saber se o São Paulo vai atrás de um zagueiro ou se pretende renovar com o Miranda. Na minha opinião, eu acho que o São Paulo pode e precisa renovar com o Miranda, dependendo de uma conversa com o jogador sobre o salário. Informações também neste vídeo a respeito da categoria de base do São Paulo. Sub-15 e Sub-17 avançam de fase, vão para a segunda fase do Campeonato Paulista e você vai conhecer os adversários da segunda fase do Campeonato Paulista. O São Paulo que vai estar no interior do estado disputando agora a segunda fase. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo. Informações também sobre a agenda do São Paulo até o mês de julho. Você vai conferir neste vídeo as informações dos duelos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. Além disso, muitas informações aqui no São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro das informações e ativa o sino de notificações. Além disso, muito obrigado. Se você puder nos ajudar, deixa o seu like para fortalecer aqui o canal. Para a gente falar do Miranda, precisamos também falar dos zagueiros do São Paulo. Até o momento, o São Paulo tem como opção, segundo a informação do SãoPauloFC.net, tá? Essa foto que você está vendo. Diego Costa, Arboleda, Léo, Miranda, Luizão, Valse e Beraldo. O Valse é uma situação complicada, o jogador que veio passando por lesões, teve bastante cirurgia, já há quase 3 anos parado, talvez não seja mais aquele jogador que foi na base. Então pode ser que ele nem fique no São Paulo e se continuar na sua carreira profissional, talvez não consiga render em alto nível, né? Então, o Valse talvez seria uma situação um pouco mais descartada. Luizão é um jogador muito bom, mas é canhoto. Tem boa altura, né? Estatura, é um jogador interessante, mas ainda não está pronto. O Beraldo também é um jogador interessante para o São Paulo, não tem a mesma estatura e ainda falta bastante experiência, tanto para ele como para o Luizão. O Léo Pelé é um lateral zagueiro lateral, né? Ainda assim, a qualidade do Léo é muito ruim, é um jogador que vive falhando, né? Tomando bola nas costas, perde noção de espaço, profundidade, então não seria uma boa opção ter o Léo como titular do São Paulo numa linha de 4, né? Com apenas 2 zagueiros. O Arboleda é um jogador interessante, talvez o melhor da zaga do São Paulo ao lado do Diego Costa, mas pode sair do São Paulo depois da Copa do Mundo e vai deixar o São Paulo, né, desfalcado durante os jogos da Copa do Mundo, além dos amistosos que ele está fazendo com a seleção equatoriana. Diego Costa é a melhor opção do São Paulo no momento, um jogador destro. É interessante para esta zaga do São Paulo, tem boa estatura, né? É um jogador bastante raçudo, pode ser que venha servir para o São Paulo. Assim a gente vai precisar falar do Miranda, que é o zagueiro do São Paulo, tem identificação com a torcida, é ídolo do tricolor, é um jogador extremamente experiente, né? E nós vamos ver os detalhes do Miranda nesta temporada. Agora, se você perguntar para mim se é importante renovar com o Miranda, se eu renovaria com o Miranda. É claro que precisa de uma conversa com o jogador, talvez abaixar um pouco o salário, fazer um contrato de mais uma temporada apenas. Lembrando que o Miranda já tem uma idade avançada, mas ele vem suprindo bem a ausência do Arboleda nesses últimos jogos. Então eu acredito que é um jogador que ao lado do Arboleda e do Diego Costa, numa linha de 3 zagueiros, seria excelente para o Miranda. Mas nós vamos acompanhar porque às vezes não é a preferência do técnico Rogério Ceni, né? Então a análise do elenco está pautada muito também na questão do técnico do São Paulo. No momento é o Rogério. Então ele que tem que fazer essa análise. Eu acredito que o Miranda pode renovar com o São Paulo dependendo dos valores do salário do Miranda, né?
Não, aqui eu vou falar do Miranda. O Miranda tem 11 jogos nesta temporada. Ele fez pelo menos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? E tem apenas um cartão amarelo. Não é um jogador violento, que toma cartão amarelo, que toma cartão vermelho, né? Pela Copa do Brasil, ele fez apenas um jogo, nenhum cartão. E pelo Paulista, né, a primeira fase do torneio, ele fez 6 jogos com a camisa do São Paulo. No Paulistão, aí na fase final, apenas um jogo, né? E na Copa Sul-Americana, o Miranda tem 5 jogos, tem um gol marcado e não tem nenhum cartão amarelo. Então é um jogador que dificilmente vai ficar punido, vai ficar suspenso, vai deixar o São Paulo, né, desfalcado. E também, se você for analisar no mercado, qual jogador que vai ganhar o mesmo ali que o Miranda ganha, que vai ter a mesma identificação com a torcida e que vai entregar o que o Miranda entrega? Não tem jogador no mercado assim. Para o São Paulo contratar um bom zagueiro, vai ter que gastar uma boa grana. E o São Paulo não tem isso no momento. Então, na minha opinião, conversa com o Miranda, abaixa um pouco o salário, renova por mais uma temporada, faz uma linha de 3 zagueiros ali para ele jogar e jogar bem. Em alguns jogos ele pode jogar numa linha de 4-4-2 ali, uma linha de 4 atrás, né? Dependendo do parceiro de zaga. Miranda, Arboleda e Diego Costa, na minha opinião, seriam aí a zaga titular do São Paulo. Informações agora da agenda tricolor, né? Eu falei no vídeo anterior que eu deixaria aqui a agenda para você, torcedor são paulino. Botafogo e São Paulo nesta quinta-feira, o jogo às 4 horas da tarde. Depois o São Paulo recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, o jogo às 8 horas da noite no dia 20/6. Depois pela Copa do Brasil, o São Paulo vai ter um confronto contra o Palmeiras no Morumbi na quinta-feira às 8 horas da noite no dia 23/6. E depois o São Paulo recebe o Juventude no domingo, no dia 26/6, às 6 horas da tarde. Depois o São Paulo vai ter aí um confronto pela Sul-Americana, é o primeiro jogo, o jogo de ida. E o São Paulo vai visitar a Universidade Católica no dia 30/6, às 9h30 da noite. Depois o São Paulo visita o Atlético Goianiense no dia 3/7, às 4 horas da tarde. Seguindo, o São Paulo tem o segundo jogo da Copa Sul-Americana no dia 7/7, recebendo a Universidade Católica às 9h30 da noite. O Atlético Mineiro, depois o São Paulo visita o Atlético. Esse jogo ainda está pela CBF a ser confirmado. A data, devido, né, às datas de Copa Sul-Americana e Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, então ainda serão confirmados. Mas já marcado para o dia 14/7, o São Paulo visita o Palmeiras no segundo jogo da Copa do Brasil, às oitavas de final, às 8 horas da noite. Esses jogos devem acontecer na quinta-feira da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Aí o São Paulo depois tem um confronto contra o Fluminense ainda para ser confirmado no dia 17/7, a hora, né, deste jogo, e recebe e visita depois o Internacional no dia 20. Depois o São Paulo recebe o Goiás no dia 24/7. Aí depois o São Paulo vai ter outros confrontos, vai depender se o São Paulo vai passar na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, né? As informações do São Paulo Futebol Clube. Informações da categoria de base. O Sub-15 e Sub-17 vão pela segunda fase agora ter novos jogos pela frente. Os líderes dos grupos, né? Então, o Sub-17 no dia 18/6 contra o São Carlense, os jogos sempre às 11 horas da manhã, em sábados, né? E depois, no dia 25, o São Paulo recebe o Comercial. Dia 2/7, Marília e São Paulo. Dia 9/7, São Paulo e Marília. Depois voltam os jogos contra Comercial e São Carlense. Respectivamente, no dia 5/8, São Paulo visita o Comercial e depois o São Paulo recebe o São Carlense no dia 13/8. Os jogos e horários do Sub-15. Pela segunda fase do Campeonato Paulista. Dia 18/6, os jogos sempre às 9 horas da manhã, Sertãozinho e São Paulo. 25/6, São Paulo e Oswaldo Cruz. Dia 2/7, Fernandópolis e São Paulo. Dia 9/7, São Paulo e Fernandópolis. E aí os jogos finais, Oswaldo Cruz e São Paulo no dia 6 de agosto. E no dia 13 de agosto, às 9 horas da manhã, São Paulo recebe o Sertãozinho. Encerrando a segunda fase do Campeonato Paulista, classificam-se os 2 primeiros de cada grupo. Vamos torcer para o São Paulo avançar de fase na Copa, ou melhor dizendo, no Campeonato Paulista. E para você, torcedor que ficou até agora, nos pós-créditos desse vídeo eu vou mostrar para você as 2 indicações de jogadores
jogadores para o São Paulo de velocidade que eu indicaria para o Ceni. Confere agora aqui no Turbina Tricolor. Então o Ceni quer cara de velocidade, né? Então eu indicaria para o Ceni o Flash ou o Bolt. O Rogério Ceni, que vem fazendo constantes reclamações a respeito do elenco, das limitações do time do São Paulo, eu deixaria 2 velocistas para o Rogério Ceni fazer a escolha. Galera, esse foi o vídeo de giro de notícias desse boletim informativo aqui no Turbina Tricolor. Indica aí para o Ceni 2 velocistas também, se você conhece mais algum além destes 2. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!